Olá, como vai você? Tudo bem? A gente sempre espera que todo mundo esteja bem, né? Pois é, a gente vai levando, né? Do jeito que dá, do jeito que pode, não é isso? Então tá bom. Eu sou a Jennifer Kelly, a rainha do submundo, e você está aqui no meu canal Jenny on the Rocks. Aquele canal que você já sabe, sempre dá o apoio ao nosso rock, ao nosso metal underground, o apoio que você sempre dá, que a tia Jenny sempre pede aqui, né, para deixar o seu joinha aí. Não é só deixar o seu joinha não, você pode comentar também, a casa é sua, tá? Desde que não sejam comentários pejorativos, né? Desde que sejam comentários críticos, mas de forma positiva, tia Jenny aceita, né? Então, muito bem. A gente está aqui para apoiar o rock, apoiar o nosso heavy metal underground. E quando você comenta, quando você curte, quando você aperta o seu joinha, quando você visualiza o nosso vídeo, quando você compartilha o nosso vídeo, você também está dando apoio ao nosso underground, que é muito importante para a sobrevivência do nosso rock, do nosso metal, né? As grandes estrelas, né, da história do rock já estão com idade avançada, estão nos deixando, e as novas estrelas precisam brilhar e o nosso apoio ajuda nisso, né? Muito bem. Hoje eu vou trazer para vocês uma discografia, né? Não deixa de ser uma biografia também, né? Mas eu vou trazer hoje uma discografia, né? Então o vídeo é um pouquinho longo, vou tentar falar o mais rápido que eu puder para trazer para vocês a história de uma banda, e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho um carinho muito grande por essa banda. É interessante porque, como o nosso país é um país continental, vamos dizer assim, né? Sempre existem aqueles nichos, né, relacionados com estilos musicais, e o rock e o nosso metal sempre estiveram associados principalmente ao eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, ali, Rio Grande do Sul, na grande maioria, né? Ao longo desses tantos 40, 50 anos, né, da história do nosso rock. Mas com o passar do tempo, né, o heavy metal começou a abrir fronteiras, e alguns locais do nosso país que tradicionalmente estão associados a outros estilos musicais, como no nosso riquíssimo Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte do país, grandes artistas do rock e do metal estão vindo desses lugares também. E hoje eu vou trazer um exemplo disso. É uma banda que vem do interior do país, mais precisamente de Goiânia, e que já tem uma história já que está beirando aí os 25 anos, 25, 26 anos de existência. Acaba de lançar o 9º álbum da sua discografia, e a gente vai falar um pouquinho sobre a discografia da banda goiana Sun Road, criada lá pelos anos de 1996, capitaneada aí pelo baterista Fred Mika. Fred Mika, que tem colocado seu nome também na história do heavy metal de fora do país também, com algumas associações que ele vem fazendo com alguns artistas de nome, por exemplo, Mark Boals, Jolene Turner, e vai por aí afora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e você vai ver que existe uma participação internacional importante na história do Sun Road. Mas isso vai ficar para o final do vídeo, né? Então tá. Então, deixou o seu likezinho aí? Então vamos para o nosso vídeo. Como eu falei, a banda Sun Road é fundada lá pelos anos de 1996. Ela trouxe o seu álbum de estreia mais ou menos 3 anos depois do início da história da banda, que é o álbum Hit from the Road de 1999. A banda Sun Road, ela basicamente se caracteriza por trazer na sua sonoridade o som do hard rock. A gente fala muito do hard rock aqui, né? Não é de forma proposital, né? Tia Jenny não fala só de hard rock. Como eu falei, o nosso canal é novo, né? Tem cerca de 8 meses de existência, ainda tem muito poucos inscritos, né? Então a gente não tem como ampliar muito, né, os nossos horizontes nesse momento, até pela questão da pandemia também. Então eu venho ao longo desses meses trabalhando material autoral lançado em formato físico, para mostrar para vocês esse trabalho que é feito pelos nossos artistas do rock e do heavy metal. Eu tenho muita coisa de hard rock, e por isso eu falo muito de hard rock, mas se você tem uma banda de metal um pouco mais pesado, metal extremo, thrash metal, new metal,
power metal. Manda o seu material pra gente, entre em contato comigo aqui, né? Eu vou deixar o endereço do meu e-mail. Você manda uma mensagem para mim, como você pode fazer para mandar o seu material para mim. Será um prazer, né, mostrar para vocês aqui o material que estão sendo produzidos, né, pelos nossos artistas do rock e do metal, independente do estilo que eles escolheram, né? Tia Jenny não discrimina ninguém, lógico, tem minhas preferências, sou farofeira de carteirinha, como eu falei, mas eu não discrimino ninguém e aqui o espaço é aberto para todos mostrarem o seu trabalho, né? Então, como eu falei, o Hit From The Road foi o álbum de estreia do Sun Road, e o Sun Road é uma banda calcada no hard rock, um hard rock tradicional. Dentro da história do Sun Road, ele flutua um pouco entre alguns subgêneros, né, algumas subvertentes do hard rock, né? O hard rock ele tem várias subvertentes, né? O glam metal, hard FM, melodic hard rock, AOR, e então esses estilos permeiam a história da banda Sun Road, sobretudo o hard rock tradicional. Em 2001, a banda lançou o EP com 3 músicas, Light Up the Sky. As 3 músicas desse EP acabaram entrando no segundo álbum cheio da banda, Arena of Aliens, de 2003. E em 2006 a banda então lança o Flying Floating, né, que é mais um álbum lançado pela banda. Eu não estou falando muitos detalhes sobre esses trabalhos, até porque você pode encontrar esses trabalhos nas plataformas de streaming, né? E esses primeiros álbuns do Sun Road eu não tenho para mostrar para vocês aqui. Mas é aquilo como eu falei, né? Calcado sempre no hard rock, puxando um pouquinho para o hard mais melódico, e assim a banda vai trazendo algumas baladas e a banda então vai trazendo esse som que se tornou muito forte, muito característico na história da banda, né? Em 2006, como eu falei, a banda lança o Flying Floating, e em 2009 o álbum Long Gone, né? Assim como acontece com todas as bandas que passam por anos, né, trabalhando na estrada, né? Pelo menos a maioria delas, são pouquíssimas bandas que têm 20, 30, 40 anos e que nunca trocaram membros, né? E nem pararam as atividades por qualquer motivo. Não é o caso do Sun Road. O Sun Road, de vez em quando, né, ao longo dessa história, fez algumas trocas de membros. Alguns ficaram por mais tempo, outros por menos tempo. E parada nas atividades até retomada, e assim os anos foram passando e os trabalhos naturalmente foram sendo lançados, porque o próprio Fred Mika mesmo é um artista que ele não para, está sempre disponível, sempre trabalhando, sempre colocando coisas novas, né? Sempre experimentando coisas novas, e que é uma grande importância, e é um cara de um talento magnífico, como você vai poder acompanhar ouvindo, né, o trabalho do Sun Road. Em 2013, a banda lança o Carved in Time, mais um álbum cheio, né? E a partir desse trabalho, né, o Carved in Time, assim como o álbum seguinte, né, o Wing 7, lançado em 2017, é um trabalho um pouco mais voltado para o hard rock mesmo, né? Menos melódico e mais guitarrístico. E aí então, em 2017, a banda lança o álbum Wing 7, que é um álbum mais hard, né? Eu me identifiquei muito com esse trabalho, né? Basicamente foi a minha porta de entrada para o universo Sun Road, né? Naquela época, em 2017, eu ainda não estava escrevendo sobre matérias jornalísticas sobre rock e sobre metal. Eu tinha apenas um álbum no Facebook, onde eu trazia fotografias dos álbuns que eu estava recebendo e adquirindo na época, fazendo um pouco de propaganda, né, do rock e do underground, e já tentando amadurecer a ideia de como eu poderia melhorar esse atendimento, né, ao nosso underground. E então nessa época eu ainda não estava escrevendo, mas foi a época em que a banda lançou o Wing 7. O Wing 7 está aqui, ó, na minha mão para vocês. É um álbum que eu gosto muito, justamente por ele ter essa pegada mais hard rock, menos melódica e mais hard rock, um pouco mais pesado. Aqui na época, a banda era formada pelo vocalista André Adonis, né, que se tornou ao longo da história do Sun Road o principal vocalista da banda. Também o guitarrista Neto Melo, que é produtor também da banda. O baixista Cássio Angels e o baterista Fred Mika, né?
O Acacio Angels, ele, por problemas pessoais, acabou saindo da banda temporariamente a partir do Wing Seven, retornando agora em 2021, né, para a sequência do trabalho do Sun Road. E então é um álbum que eu gosto muito, né? Até esse momento aqui era o meu álbum preferido da discografia do Sun Road. Esse aqui, vou mostrar aqui um pouquinho dele para dentro aqui para vocês, ó. O CDzinho tá aqui, ó. Um encartezinho, como eu sempre falo, eu adoro esses encartezinhos, né, que tem fotos, que tem as letras das músicas, né, que você pode acompanhar, você pode cantar junto, né, aqui, ó, tá aqui os artistas do espetáculo, as músicas, as letras, tudo legal aqui para vocês aqui, ó, o baterista Fred Mika tá aqui. Então esse álbum, Wing Seven, foi lançado em 2017. A partir de 2018, Tia Jenny começou a entrar para valer na história do underground. Comecei a fazer minhas primeiras matérias, que foram publicadas no site Whiplash. Entrei em alguns grupos de WhatsApp, onde conheci diversos músicos, um desses músicos, o Fred Mika. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, publicada também no Whiplash. Eu vou deixar isso aqui, tudo aqui na descrição do vídeo, essas matérias, para você pegar ali, acompanhar e dar uma relembrada, né? Ele faz repassa pela carreira dele, né? Através de algumas perguntas que nós fizemos a ele. E então foi muito legal, né? Eu começar dessa forma, e ele é uma pessoa sempre muito solícita, né? E me deu essa moral, né? No começo, vamos dizer assim, da minha carreira jornalística, de fazer essa entrevista com ele. Ainda no ano de 2018, ele lançou o primeiro álbum solo da carreira dele. O primeiro e o único até o momento, né? Eu também falo até com bastante propriedade desse trabalho, porque é um trabalho que eu gosto muito. Então ele lançou esse álbum aqui, ó, Withdrawal Symptoms. Tá aqui, ó. Eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho, gosto muito desse disco. É um dos discos solos mais bonitos que eu já ouvi. Recomendo muito você ouvir esse trabalho. Ele recebe aqui uma série de convidados, olha, o álbum tá aqui, tá vendo? E aqui aparecem as fotografias dos convidados que ele recebe nesse trabalho. Só para você ter uma ideia aqui, ó, vou falar o nome de alguns aqui, ó. Carl Dixon, Michael Voss, Rod Marena, Daniel Vargas, Tito Falaschi, o francês Steph Ronde, vou falar um pouquinho mais sobre o Steph Ronde daqui a pouco, Mário Pastore, o próprio André Adonis, que até então era vocalista do Sun Road. Então eles todos estão aqui, as fotos deles. Então eles todos participaram desse trabalho, né, lançado pelo Fred Mika em 2018. Né? Ele até me disse que está preparando aí o segundo álbum solo. Tô na expectativa. Tá aqui, ó, o encartezinho, a letrinha das músicas, né, as letrinhas, né, das músicas, né. Vamos fazer uma concordância aí, né, de gênero aí, né. Então tá aqui, é um álbum muito legal, muito bonito, gosto muito desse álbum aqui, é um dos mais belos que eu já ouvi na minha vida, dentro desse estilo do hard rock, tá aqui, ó. Recomendo muito para você. Esse álbum foi lançado em 2018, tá? Withdrawal Symptoms, The 33 Years Celebration, né? Celebração aí de 33 anos de carreira, né, do nosso glorioso Fred Mika. Muito bem. Então, como eu falei, ele é um cara que não para, né? Então lançou o álbum solo e já entrou em estúdio para preparar o álbum seguinte do Sun Road. Esse álbum então foi lançado em 2019, chama-se Heat Strokes. Tá aqui, ó, o álbum para você, Heat Strokes, ok? A banda tá aqui, tá? Esse foi o último trabalho gravado pelo vocalista André Adonis. Tá? Então o álbum foi lançado em 2019. Eu tive o prazer de fazer uma resenha dele, faixa a faixa, dando a minha opinião, né, sobre o trabalho Heat Strokes, musicalmente falando. E a diferença desse álbum para os anteriores é que ele já é um álbum mais melódico, né? Ele passou a trabalhar mais a questão dos teclados, a questão das melodias, né? Então é um álbum muito mais melodioso, muito mais aproximado, né,
flertando, vamos dizer assim, com o Hard FM e o AOR, né, o Melodic Hard Rock. Então é um álbum bem menos pesado do que os anteriores, muito melódico, muito bonito. Então eu fiz uma resenha desse trabalho que foi lançado em 2019, né? Vamos abrir aqui para vocês verem, ó, sempre muito caprichado, sempre muito bem feito, tá? Encartezinho aqui, ó, de primeira qualidade aqui para vocês verem, letrinhas das músicas, fotografias também, né? A banda aqui, ó, os músicos aqui, ó, tá? Então esse trabalho foi lançado em 2019. Logo depois desse trabalho, o Sun Road preparou uma coletânea que não foi lançada aqui no Brasil, infelizmente. Uma coletânea que tinha o objetivo de expor a marca Sun Road lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Então a banda lançou esse álbum, né, no finalzinho de 2019, que é uma coletânea chamada Slow Time Kings. Basicamente eles reuniram as principais baladas lançadas pelo grupo ao longo desses anos e fizeram então um álbum de baladas para que ele fosse lançado principalmente no mercado americano, mercado canadense. É um álbum muito bonito também que você pode encontrar ele nas plataformas digitais. Bom, eu mencionei aqui que o vocalista Steph Hond fez uma participação no álbum solo do Fred Mika, né? Daí surgiu uma grande amizade. O Steph Hond, ele é o líder do projeto americano Hollywood Monsters, que é um projeto que, além de ser capitaneado pelo Steph Hond, é um projeto que traz, por exemplo, na bateria, ninguém mais, ninguém menos que o ícone do heavy metal, Vinny Appice. Né? É um dos projetos que participa o Vinny Appice, né? Basicamente é o baterista fixo da banda. A banda tem assim, músicos que são fixos, vamos dizer assim, e a cada lançamento da banda, eles convidam uma série de músicos conhecidos da cena do metal mundial para gravarem e participarem no álbum dessa banda. Então, o Fred Mika então, foi convidado, né, a retribuir a gentileza e participar de um dos álbuns do Hollywood Monsters, que foi lançado também em 2019, Trivium of Chaos, e na faixa Fortune Teller. Então o baterista Fred Mika participa lá. Nesse meio tempo, né, a banda começou a compor novas músicas para um novo trabalho. Tudo foi interrompido, né, por causa da pandemia, infelizmente. Então parou tudo, fazer o quê? Não pode mais fazer show, então vamos compor, né? E como compositor, Fred Mika é um cara de mão cheia, como eu falei, muito talentoso. Se reuniu com o Steph Hond, convidou para uma música, de uma música virou duas, de duas virou três. No fim das contas, o Steph Hond gravou todas as músicas do novo álbum do Sun Road, que foi lançado agora, né, no mês passado. Eu vou mostrar o álbum para vocês aqui daqui a pouquinho. Eu fiz uma entrevista também com o Steph Hond, que eu vou deixar aqui também aqui embaixo aqui o linkzinho para você acompanhar. Ele faz uma passagem sobre a carreira dele, ele fala um pouquinho sobre o Hollywood Monsters e, obviamente, a participação dele junto à banda Sun Road. Vale a pena vocês conferirem também essa entrevista que eu vou deixar aqui. Então tem bastante matéria para vocês lerem, conhecerem um pouquinho melhor sobre o Fred Mika, sobre a banda Sun Road, sobre o Steph Hond, que eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, com links do Whiplash, com links da Road Metal, para vocês poderem acompanhar aqui, tá bem? Também da Rádio Catedral do Rock, também do qual eu também escrevo, né, como colunista. Então a gente chegou em 2021 e esse álbum maravilhoso foi lançado, né, o Walking of the Hemispheres, né? Por que eu digo álbum maravilhoso? Porque essa associação do Steph Hond com o Sun Road mudou completamente, né, o rumo, vamos dizer assim, musical da banda Sun Road. A banda que vinha trabalhando mais no hard rock tradicional, com pitadas melódicas, né, ao longo de sua carreira, deu um saltozinho no peso, né? O Steph Hond é um vocalista muito bom, sensacional, que tem uma voz mais encorpada, né? E deu a oportunidade da banda explorar novos horizontes, novos caminhos, e a banda então passou a trabalhar em cima de um estilo um pouco mais pesado, que a gente geralmente chama de hard and heavy, né? Até com
pitadas blues, né? Hard and blues, que é também uma combinação sensacional, maravilhosa, né? Quem ouve, por exemplo, a discografia do Whitesnake sabe do que eu estou falando, né? A influência é bastante grande nesse trabalho do Sun Road, tá? E esse trabalho, ele traz aqui um cover, né? É a última faixa, a faixa 12, que é a música Try Me, da tradicional banda UFO, né? A música original já é muito bonita, né? Agora, aqui no caso, com a adição dos vocais do Steph Rond, a música ficou mais bela, mais encorpada, né? E com uma sonoridade mais moderna que deu um ar maravilhoso a essa canção, uma versão espetacular que encerra o trabalho Walking the Hemispheres, né? Vale muito a pena você acompanhar. Vou abrir aqui para vocês verem. Ok? O disquinho tá aqui, vamos lá no encartezinho para vocês verem. Né? Um detalhe interessante, eu falei que o Fred Micke é um cara muito talentoso, não é só como compositor e músico, não como baterista, não. Né? Ele desenvolve, né, a arte das capas do Sun Road, são desenvolvidas por ele, o conceito básico das artes são feitas por ele, né? Então tá aqui, ó, mais uma capa sensacional. Aqui dentro, ó, tá aqui, ó, o Steph Rond aqui no cantinho, os músicos envolvidos na banda, tá vendo aqui, ó, o desenhozinho deles aqui. Todos eles aqui, o Fred Micke aqui no cantinho, tem as letrinhas das músicas, é um trabalho conceitual gráfico muito bonito, assim como o álbum também, né? Eu no final do ano, né, sempre libero aquela minha lista, né? Eu ouço muita coisa ao longo do ano, e no final eu faço aquela minha listinha dos melhores, né? Do top 10 internacional, top 10 nacional, e pode ter certeza que esse cara aqui vai estar nessa lista porque vale muito a pena. Eu amei esse novo conceito hard and heavy que a banda trouxe nessa sonoridade com a associação do francês Steph Rond nos vocais e nas composições das músicas também, né? Desenvolvidas também. A banda então agora formada por Steph Rond, que além de ser o vocalista, é tecladista, toca guitarra também. O guitarrista solo Neto Melo, que é o produtor do disco, ao lado do Fred Micke, como eu já falei do disco anterior. O guitarrista Mike Vieira, que também grava baixo também. O baixista Van Alexandre, que, como eu falei, né, ele veio assumir a função, né, que era do baixista de longa data, né, da banda, né, o Acácio Angels, que está retornando a partir desse ano ao Sun Road, e o Fred Micke na bateria, logicamente, né. Então tá aqui, ó, o álbum Walking the Hemispheres, lançado recentemente, mês passado, já está disponível nas plataformas de streaming para você ouvir. Quem gosta de colecionar o material físico, ó, já pode, você encontra ele em lojas para serem vendidos, para você poder ter na sua casa também aí o seu álbum, Walking the Hemispheres, que eu recebi de presente com o maior carinho. Agradeço muito, Fred, pelo presente que você me deu. E um detalhe importante, tá? Nesse próximo mês agora de setembro, no dia 20 de setembro, o álbum Walking the Hemispheres será lançado. Ó, tamanho da tela aqui, ó, já identificou, né? Bolachão, vinil. Quem adora vinil, então vai gostar demais desse lançamento Walking the Hemispheres em vinil. E o próprio Steph Rond também, né, colocando a mão na massa, preparou um álbum novo para ser lançado pelo Hollywood Monsters, que é esse aqui, ó, o Evolution. O álbum Evolution, ele basicamente é uma reedição do segundo álbum do Hollywood Monsters, o Capture the Sun. Passou a se chamar Evolution, teve algumas pequenas mudanças em algumas canções, as músicas tiveram uma nova roupagem, né? Novos arranjos, e ela incluiu também uma música que tem uma característica bem interessante, né? A música chama-se Heroes. Essa música era original do David Bowie, lançada para o filme Eu, Christiane F., de 1981, fez parte da trilha sonora do filme, composta pelo David Bowie. E aqui no álbum Evolution tem uma participação muito grande de vários artistas, alguns de renome que você conhece, por exemplo, Michael Sweet. Nós temos aqui, por exemplo, Danko Jones, Roland Grapple, Ron Tal,
Rudy Sarzo, Alessandro Del Vecchio, entre outros, né? São vários nomes, né? São cerca de 15 pessoas que participaram da gravação da faixa Heroes. E essa faixa Heroes, ela é uma faixa beneficente, porque a renda desse single ela será revertida para uma instituição, né? Uma ONG chamada Servindo Amor de Goiânia, que ela trabalha no cuidado e na alimentação de crianças abandonadas, crianças de rua lá de Goiânia, né? Então, é um apoio financeiro a essa instituição que permite dar um futuro melhor a essas crianças que foram largadas, né? Pelas famílias, pela sociedade e precisam de recuperação, né? Então essa faixa é uma faixa beneficente. Aliás, a própria banda Sun Road, ao longo dos anos, ela é uma banda que trabalha esse lado beneficente também, apoia projetos que ajudam, né, a cuidar de animais que são abandonados, que são maltratados, né? Então estão sempre envolvidos aí em eventos relacionados com essa questão. Então a gente, não só quando ouve o Sun Road, a gente está dando apoio também a essas pessoas que se engajam, né, nesse sistema de poder ajudar quem precisa. Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que 2022 está chegando, o pessoal já está começando a se vacinar aí e a banda já está começando a pensar em pegar a estrada. Então se você quiser conhecer o Sun Road no palco, então a banda tá vindo aí, né, em 2022, e não é só o Sun Road não, o Steph Ronde tá vindo junto aí com Hollywood Monsters, Vini Epps, vem todo mundo na bagagem aí para fazer uma voltinha pelo Brasil. Vocês que trabalham com produção de shows aí, com divulgação, aproveitem a oportunidade, hein, que uma banda dessa, com essa qualidade no palco, na cidade de vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito e é uma forma de apoiar também a quem trabalha com tanto afinco, com tanto carinho, com tanto amor o nosso rock e o nosso metal underground. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né, que trouxe a discografia e um pouquinho da história da banda goiana de hard rock Sun Road, capitaneada pelo meu amigo Fred Mica. Antes de me despedir, não esqueça de deixar o seu likezinho, pode divulgar à vontade, comente, o canal é seu, tá bom? A gente está aqui para isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez e a gente então se encontra num próximo vídeo, tá bom? Beijos da tia Jenny.